os gêneros textuais para que a gente possa interpretar melhor lá no Enem, tá certo? Bom dia, Guilherme. Tá tudo bem com você? Tranquilo. Tudo bem com o senhor. Também. Choveu que só, hein? Choveu aí no Valentina? Tu mora no Valentina, Chu- né? Mora. Choveu aqui também. Ah, é. Aí eu Desde pensei, ontem, desde ontem. tá desde ontem, tá meio estranho o tempo, sei lá. Aí deixa o povo entrar para a gente começar a aula, tá certo? A gente vai tratar aqui de uma revisão, aí a gente vai dando sequência e termina o conteúdo para a gente fazer os exercícios e tudo mais. E estudando para o Tranquilo. Enem, tá estudando para o Enem? Tô sim. Qual é o curso que tu vai querer, Guilherme? Eu tenho, assim, uma opção se eu tirar uma pontuação mais baixa e uma se eu tirar mais alta. Se eu tirar Ah, mais alta é engenharia mecânica e se for mais baixo, ou música ou educação física. tá. Tu é músico? Sim. Toca na igreja, é? Comecei fora e depois fui para a igreja. Ah, entendi. Legal. Mas eu já estudei como professor da UFPB e tudo também. Ah, tá, legal, que coisa boa. Aí eu comecei, é segredo, viu? É segredo, viu? Eu comecei engenharia mecânica, aí porque eu tenho um técnico em mecânica pelo IFPB. Então eu fiz o curso eu passei para engenharia mecânica e depois eu deixei o curso de engenharia mecânica e fui fazer letras. Aí é, terminou eu pegando e escolhendo letras. Mas é um curso bom, agora tem que estudar isso, Guilherme. É PIA, filho. É carrego. Curso de engenharia mecânica é quente. Mas eu tenho a certeza que você passa. Ó. Eu tenho a certeza que você vai conseguir para engenharia mecânica. Se Deus quiser, se Deus quiser. Pronto. Aí, olha, se liga sempre nas dicas aí e tal, e vai fazendo as redações e para a gente pegar para gente pegar e fazer tudo certinho, viu? Ainda tem mais 2 minutinhos aqui. Bom dia, Manu, Emanuele. Bom dia, Ingrid. A gente tem mais 2 minutinhos aqui. Eu estou em débito com vocês, porque eu não fui na casa de Everton deixar o presentinho das crianças para vocês, viu? Aí, a semana que vem, é porque eu estou ajudando uma amiga minha a fazer aniversário de 80 anos do marido dela. Aí eu fiquei sobrecarregado, não deu tempo para eu ir até aí em Valentina. Aí eu estou em débito, mas não esqueci o presentinho do Dia das Crianças de vocês, viu? Tá certo? Tá guardadinho. E deixa eu ver o que mais. Sim, deixa eu avisar aqui, certo? Deixa eu avisar aqui. Semana que vem eu vou estar maquiado de zumbi, esse negócio de Halloween e tal, porque da outra escola eu vou estar na aula assim, viu? Então eu vou aparecer aqui de zumbi, essas coisas assim, né? Que eu vou estar maquiado, essas coisas. Então eu não vou poder desmaquiar para maquiar de novo, então dá muito trabalho isso. Então vocês vão ter a aula com o Marconil do Zumbi aqui, tá certo? Aí vocês não se espantem. Também essas meninas que quiser, essas meninas, quem quiser também, é porque vocês são evangélicos aí a maioria, né? Aí esse negócio, eu também não comemoro Halloween não. Aí aí a eu vou estar justamente de caveira, tal, essas coisas assim. Sei lá, eu ainda vou ver. De zumbi. Aí eu vou dar uma olhada, né? Vou ver o que é que eu vou fazer. Aí vai ser sexta-feira, viu? Aí não se espante, certo? Aí não vá se espantar, viu? Então, Guilherme, olha, tô torcendo por você, viu? Torcendo por você, torcendo por Pedro Melo, certo? E tem outra pessoa aqui, ele e André, que eles estudam também juntos lá também, que ele estava falando. Aí eu vou estar torcendo. Pronto, chegou o tempo, eu vou explicar o conteúdo. Quem for chegando, vai entrando e vai pegando o bonde e andando, tá certo? Aí eu vou explicar o conteúdo para vocês e a gente vai dando sequência ao,
aos nossos estudos aqui. Lembrar que o que eu estou ensinando é mais voltado para a leitura e interpretação de texto, porque também vocês já viram em literatura, certo? Se não viram, vão estar finalizando para ver aí, porque tem uns autores que a gente vai ver agora que vocês já devem ter visto lá em literatura. Quem é a professora? É Márcia, que é a literatura de vocês, é? Márcia é minha amiga. É, professora Márcia. Pronto, aí Márcia é minha amiga. Trabalho muitos anos com Márcia, faz muitos anos, aí mais de 20 anos que eu trabalho com Márcia. Deixa eu ver, 13, mas tem uns 20 anos por aí. Eita, como eu tô ficando velho, meu Deus do céu. Mas tudo bem. Aí, voltando aqui. Olha, a gente já viu na aula passada sobre romance, crônica e notícia. Aí eu trouxe aqui a notícia, certo? Eu trouxe aqui a notícia de que a notícia ela só tem uma interpretação. É só isso. Não tem mais outra forma de interpretar. Ela usa a linguagem denotativa, denotação, certo? E denotação é a linguagem real, certo? Então, nós temos essa notícia aí sobre a criança que é trocada por casa lá no Paraná. E tem o título, tem a linha fina, que aí não aparece, mas nos outros aparece, tem o live. E usa denotação. Na interpretação de notícia, é só uma única interpretação. Por quê? Ela é objetiva. Ela só passa essa informação. Aí essa notícia foi de 1999. Eu estava lendo ontem, no Diário de Pernambuco. A mesma notícia que está aqui, ó, de 1999, que vocês nem eram nascidos ainda, aconteceu lá em Pernambuco, segunda-feira. Foi segunda ou foi domingo? A mulher abandonou a criança, tal, que a gente já tocou nesse tema, que pode também ser tema do Enem, certo? Pode ser tema da redação do Enem, e vocês têm que se ligar aí, porque se for, aí você tem que ter argumentos para debater a situação social, debater os problemas que estão todos relacionados a esse abandono de criança. Então, a notícia é isso. Aí a gente veio para a crônica. A crônica, ela relata um fato do dia a dia e ela é subjetiva, ou seja, é o pensamento de quem está escrevendo, do escritor, do narrador, do escritor, certo? Então, a crônica é isso. Então, eu li para vocês A Casa das Ilusões Perdidas, de Moacir Sclia, que pegou aquela notícia da criança sendo trocada por uma casa para fazer a crônica dele. É tudo muito genérico, né? A crônica, ela pega um fato do dia a dia, tem poucas personagens, você não sabe o nome dele, você não sabe o nome dela, você não sabe onde é que foi, certo? Então, a crônica é isso. E vários jornais e revistas e tal publicam crônicas que, ao longo do ano, elas são reunidas e depois publicadas em um livro. Aí a gente leu aqui, analisou, né, tudo que o autor colocou como o abuso, né, aquele relacionamento abusivo, aquela questão das pessoas que não podem ter filhos e tudo mais. A gente analisou tudo isso. Aí começamos, então, a ver o que é um romance. Romance é uma narrativa longa, que eu disse que toda vez que tiver um nome romance, não é aquele romance romântico de terminar com final feliz, aquele negócio meloso, certo? Romance quer dizer narrativa longa. E aí a gente viu o romance romântico Senhora, de José de Alencar, certo? Que você já deve ter visto no segundo ano do ensino médio e na revisão de vocês. Aí, olha, texto literário é aquele que usa linguagem de conotação. Conotação é linguagem figurada, certo? Eu digo assim, Raíssa é uma flor,
né? Então, eu estou aí usando uma linguagem figurada, certo? Eu digo, Raíssa, não, Ingrid tem um coração de pedra. Aí, o que é que eu quero dizer com isso? Que ela tem um coração, ela não tem sentimento, ela tal. Quando eu digo que Raíssa é uma flor, é que ela é delicada, tal, certo? Aí, se eu tem as meninas que gostam de estar falando com as outras assim, ela é uma vaca, né? Eu não sei se vocês já viram as meninas falando isso, que eu já escutei, né? Então, ela está usando uma linguagem de conotação, que você usa uma interpretação lá. Eu não sei o que é que significa quando ela diz que é uma vaca, né? Tá, aí, ó, vou ficar caladinho, tá certo? Então, tem o texto não literário, que é aquele que usa denotação, que é o sentido real da palavra, que é aquele que só dá a informação. Só é aquela interpretação. Aí eu disse a vocês que existe o romance quer dizer uma narrativa longa, ele pode ser de ficção, né, de policial, de drama, ele pode ser romântico, ele pode ser realista, modernista, e a gente vai ver vários tipos de romance daqui a pouco. Aí, olha, o romance ele começa em 1605 ou 1612 com Dom Quixote de La Mancha, de Miguel de Cervantes. Aí, o que é que acontece? Acontece que o Dom Quixote de La Mancha ele vai fazer com que o Chico tem uma coisa aqui que está ok. Depois aí tem o Dom Quixote de La Mancha, que fala de um homem que se autoproclamou um cavaleiro e ele vai atrás de sua amada, a moça aí. Deixa eu ver aqui como é que tá aqui, porque aqui tá piscando. Ok, não sei. Vamos ver. Pronto, aí voltou. Pronto. Aí o Dom Quixote de La Mancha, ele vai retratar essa questão da pessoa, da moça ser colocada, aliás, dele ir atrás dele ir atrás da sua amada, ele encontra um homem que se torna seu fiel escudeiro, e aí é o primeiro romance. Às vezes as crianças elas têm esse romancezinho naquelas ilustrações, certo? Então, aqui começou o romance. Aí as características do romance, ele é uma narrativa longa, você conhece bem cada protagonista, certo? Você pode se aprofundar na trama de tal forma que você vai conhecer tudo, certo? É tanto que tem gente que quando vai ler um livro, ela quer tanto terminar logo o livro que ela se envolve tanto na leitura que ela tem aquela vontade de logo terminar o livro. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas tem cada livro bom que a pessoa vai... Bom dia, Pedro Melo! Olha quem chegou aqui, Pedro Melo! Bom dia para Raíssa, bom dia, deixa eu ver para quem mais. Bom dia para Ana Beatriz, bom dia! Certo, Pedro Melo. Tudo bem, Pedro Melo? Melhor agora vendo você aqui, Potência. Potência da advocacia. Viu? Muito bom ver aqui ver você. Você está bem? Já casou? aquelas velhas perguntas, né? Você já casou? E não sei o quê e tal. Ok. Então... Ok, Pedro Melo, vamos lá. Então, nós estamos falando da característica do romance. Então, ele é mais longo, você se aprofunda na trama, certo? De tal forma que você se envolve demais. E aí, você conhece cada protagonista, né? Certo, Pedro Melo? Aí, só casar depois de terminar, você que estiver na faculdade, viu? Aí, você encontra um advogado, uma juíza lá e, olha, aí, ó, tá na boa, viu? Se apaixona logo, logo.
Então, voltando aqui, aí seria um romance romântico, o encontro de Pedro Melo com a futura juíza lá no curso, né, dele lá, tal, certo? Olha aí, viu? O Guilherme vai encontrar uma engenheira mecânica boa toda para se casar, viu? Então, vamos lá. Aí, deixando, vamos brincar, né? Mas aí, ó, nós temos a questão do romance. Então, existe várias personagens, o cenário é bem variado, tá numa cena, depois vai para outra cena, certo? O tempo pode ser cronológico ou psicológico, certo? Cronológico é quando diz as horas, e psicológico é quando você pode só ter a ideia de tempo, manhã, tarde, noite e madrugada. O enredo são vários fatos e o narrador pode ser narrador observador ou narrador personagem. Narrador observador é aquele que participa da história e narrador observador é aquele que só conta a história, certo? Existe, como eu disse a vocês, nem todo romance é romântico, certo? Nem todo romance é romântico. Existe o romance de suspense, romance de ficção, romance de aventura, romance policial. Porque romance, toda vez que a pessoa fala em romance, romance é uma narrativa longa, certo? É bom conhecer esses gêneros textuais, porque tiver lá na prova do Enem, aí vocês vão ter que... Aí ele botar lá romance, é uma narrativa curta. Aí você já sabe que não é a resposta, porque romance é uma narrativa longa. Aí, nós vamos dando sequência aqui, né? Deixa eu ver aqui. Existe vários tipos de romance, como eu já falei para vocês. Tem um romance... Tem um romance que eu acho que é a luz que está atrapalhando aqui, que ele está piscando aqui. Aí, ó, tem o romance urbano, que é aquele que critica os costumes da sociedade, certo? Ele nasceu no século XIX e ele é também muito comum com romance realista. José de Alencar, que vocês viram no romantismo prosa, fez o livro Senhora, que já foi transformado em filme, em novela, certo? E tem muitos autores que têm essa ideia também de romance urbano, como Jorge Amado, que eu mostrei na aula passada, certo? Capitães da Areia, que fala dos meninos abandonados lá nas praias, nas ruas de Salvador, especialmente na praia, né? E José de Alencar, ele tem esse livro Senhora, certo? Então, ele vai criticar os costumes da sociedade, como a gente já leu lá no texto Senhora de Aurélia Camargo e Fernando Seixas. Aí nós temos aqui um período muito grande, certo? Um período muito extenso, que é de 1930 a 1945, sobre o romance brasileiro, que está dividido em várias partes. O romance sertanejo ou regionalista. Esse romance sertanejo regionalista vai abordar as questões do Nordeste, certo? Ele vai trazer sempre essa temática da seca, da pobreza, do êxodo rural, que isso tem muito a ver com geografia, né? E com história, tá certo? É chamado isso de intertextualidade, que a gente vai ver mais à frente esse conteúdo. Aí, olha, os principais representantes tem Bernardo Guimarães, que escreveu Ermitão de Muquem, e também ele escreveu A Escrava Isaura. Então, ele escreveu isso aí. E Graciliano Ramos, ele escreveu Vidas Secas. Graciliano Ramos era daqui de Alagoas. Ele escreveu Vidas Secas, falando sobre a dificuldade daquelas pessoas que estão lá no sertão, que não tem muita coisa, tá tudo seco, não tem trabalho e tal, e eles vão fazer o êxodo rural. Aí, nesse êxodo rural, acontece as coisas da narrativa, como a prisão da personagem e tal, e por injustiça e tudo mais. E aqui nós temos o 15 de Raquel de Queiroz. Raquel de Queiroz é de Fortaleza. Aí ela fez esse romance chamado O 15.
O 15, ele trata da seca de 1915, a maior seca que foi registrada aqui no Nordeste, que acabou com quase tudo, viu? E a Raquel de Queiroz, ela toca, é bem interessante o romance, porque eu já li a maioria deles, sabe? Aí é a moça que ela gosta do rapaz, certo? Mas ela não se declara. E o rapaz gosta dela e também não se declara. Aquela questão de não tomar iniciativa e tal. E aí o romance é ambientado na seca com essa questão romântica também, certo? Aí vem o nosso Juscelino Jorrego, certo? Juscelino Jorrego tem um espaço cultural aqui em homenagem a ele. Ele é paraibano, Juscelino Jorrego, Espaço Cultural Juscelino Jorrego. Eu não sei se vocês conhecem o Espaço Cultural, mas ele tem uma parte lá de cima, né? Aquela parte onde tem aquela praça bem grande, né? Aquela área ali, que é para show, não sei o quê. E tem a parte subterrânea. A parte subterrânea tem uma biblioteca, certo? Que as pessoas vão para lá para estudar. Tem o Museu Juscelino Jorrego, tem o escritório onde ele fazia os livros, certo? E tem também o Arquivo do Estado. O Arquivo do Estado é lá no subterrâneo do Espaço Cultural. É bem interessante, é de graça. Depois, quando voltar da pandemia, aí vocês vão lá e tudo mais. E não, no caso vocês não, né? Porque vocês vão sair direto para a universidade, se Deus quiser. Aí passou o tempo, né? Nenhum professor de vocês fez essa visita, não, durante esses 3 anos? Ninguém levou vocês para lugar nenhum? Não? Aí eu vou falar um pouco mais de Juscelino Jorrego. Juscelino Jorrego, ele nasceu em Pilar, certo? Pedro Melo, tu já foi em Pilar? Alguém de vocês aqui já foi em Pilar? Conhece Pilar ali? Certo, Ana. Aí, se for no interior, já. Pedro Melo é aqui perto de Pilar, é perto de Itabaiana, por ali, certo? Aí lá tem a terra de Juscelino Jorrego. Lá é a terra de Juscelino Jorrego. Aí Juscelino Jorrego fez esse menino de engenho, Banguê, usina tal. Ele fez lá ambientado naquela região ali. Aí, por exemplo, lá que passa o rio, né? Tem um rio lá, um rio grande, o Rio Paraíba. Aí ele mostra no Menino de Engenho que a história é assim. Deixa eu falar um pouco da história do livro, do romance. Aí, romance modernista e sertanejo e regionalista. O menino vai morar com os avós porque o pai matou a mãe, certo? Aí ele ficou louco. E o menino vai morar com os avós, aí na fazenda dos avós. Chegou lá, o menino era virado no cão, Jesus do céu. Aí é descrito, né, um menino muito traquino, com muita traquinagem, certo? Tem coisas safadas no meio, viu, Pedro Melo e Guilherme e as meninas e tal, aí que eu não vou contar aqui porque vocês são de menor, tá certo? Aí tem muita coisa safadinha lá, certo? E todas as peripécias dele tá justamente... mas eu não vou contar não, viu, Pedro Melo? Mesmo você sendo de maior, viu? E de maior não, você tem 17 anos, aí não é de maior ainda não, viu? Você só é de maior no tamanho, que eu já vi sua foto, viu? Ah, tá, feliz aniversário, atrasado. Aí, ó, mas eu não vou contar não. Aí tem umas partes safadinhas lá no livro Menino de Engenho, certo? Que eu não vou contar aqui porque é censurado para vocês. Para mim, eu censurei. Aí, o livro, ele é bem interessante porque mostra ali a cheia, mostra todo o ambiente ali da Paraíba, certo? E Banguê e Usina é bem parecido. Érico Veríssimo, ele é do Rio Grande do Sul. Ele vai falar sobre a Clarissa e Caminhos Cruzados, que é aquela parte dos Pampas Gaúcho, que é onde tem, bem parecido com o Nordeste, porque tem uma parte que é seca lá, sabe? Que é como o Nordeste, não tão seco, mas é seco. E Jorge Amado, ele vai falar sobre Terra do Sem Fim, que conta as histórias de Salvador. Esses romances, eles são romances regionalistas
ou sertanejos, viu? Foi uma época bem produtiva para o romance aqui no Brasil. Aí, olha, existe o romance histórico, que é aquele que vai reconstruir as falas, os costumes e as instituições. Tem uma mistura do que é histórico com ficção. É igual o Titanic. Todo mundo aqui já viu o Titanic, né? Titanic é um fato histórico, mas a história de Jack e Rose é ficção. Não existiu o Jack e Rose, certo? Aí, mas existiu a questão do Titanic, da história do Titanic, que ele afundou e tal, em 1912, se não me engano, acho que foi isso. Aí tá. Então, o romance histórico ele vai tratar sobre isso, uma parte histórica com ficção. Então, nós temos aqui vários autores. O Walter Scott, o Overlay, que foi esse primeiro romance histórico. Aqui tem Guerra e Paz também, de Tolstói, que justamente trata essa questão da história. Aí existe, aqui no Brasil, o romance indianista, o Guarani e Iracema, certo? Além dele, isso é indianista, romance romântico indianista, é aquele que termina com final feliz. Existe o indianismo moderno, com Macunaíma, Cobra Norato e Martim Sererê. Macunaíma é de Mário de Andrade, Cobra Norato de Raul Bopp e Martim Sererê é de Cassiano Ricardo. Todos eles são modernistas da Semana de Arte Moderna. Sim, olha, Semana de Arte Moderna cai muito no Enem, viu? Aí vocês têm que se ligar aí no modernismo, primeira fase, segunda fase, terceira fase, viu? Tá certo, Manu. Aí, olha, o Iracema tem muitas palavras indígenas que às vezes a gente tem assim uma dificuldade de entender, mas depois a gente vai ver que não é tão difícil. Mas um dos versos mais bonitos em relação à mulher brasileira, à mulher indígena também, especialmente a mulher indígena, é um verso de Iracema, que diz assim: Iracema, a virgem dos lábios de mel, com os cabelos mais pretos que as asas da graúna e mais longos do que o talhe da palmeira. Então, ele está dizendo aí que ela tem os lábios bonitos e tal, e tem um cabelo muito preto e liso, e também ele é muito longo. Então, nós temos essa figura de linguagem muito bonita em Iracema, viu? Aí, essas meninas que tem o cabelo preto e tal, que é liso, aí o namorado pega, né? Eu não sei, eu nunca vi Raíssa, nunca vi Ingrid, nunca vi Emanuele, nunca vi Ana, só vi Ana aqui pela foto. Aí eu não sei se o cabelo dessas meninas são longos e se são pretos. Aí quando os namorados dessas meninas querem, assim, ganhar um beijinho delas e tal, aí eles deveriam citar esse versinho no ouvido delas, né? Porque é o verso mais bonito, mais literário que nós temos, que usa a linguagem conotativa da história da língua portuguesa daqui no Brasil, viu? Então, imagina aí, Emanuele e Ana, o namorado de vocês dizendo que vocês têm o lábio de mel, os cabelos mais pretos que as asas da graúna, que a graúna é um pássaro bem escuro, né? E que tem os cabelos mais longos que o talhe da palmeira. Isso é para derreter o coração das meninas, viu? Aí nós temos o romance psicológico. Aí existe as ligações perigosas, né? Esse romance psicológico ele analisa os motivos íntimos das decisões e indecisões humanas. Existe as ligações perigosas de Chordelos Lacus. Na literatura brasileira, vocês viram no segundo ano sobre Dom Casmurro de Machado de Assis. Aí, lembrar que também ele é muito valorizado. Machado de Assis é o maior escritor da língua portuguesa, certo? Da literatura brasileira. E esse livro ele é bem usado no Enem também, viu? De vez em quando cai
questões relacionadas a esse romance realista. Ele é realista, viu? Por que realista? Porque ele não termina com final feliz. É um romance, narrativa longa, realista, porque ele não termina com final feliz. Então, Dom Casmurro, ele vai falar desse homem que é chamado de Casmurro, ele mora solitariamente no Rio de Janeiro, mas a história, eu acho que vocês lembram, que viram no segundo ano, é que ele pegou, ele casou com uma moça chamada Capitu, e a amiga dela casou com o melhor amigo dele. Então, ficou ali um quarteto e tal. Capitu teve um menino, e certo dia eles foram à praia e o amigo de Dom Casmurro morreu afogado. Aí lá no enterro, Capitu estava desesperada, chorando e tal. Aí ele não entendeu direito aquela questão e ficou lá querendo saber o que é que estava acontecendo. Então, ele olhava para Capitu, olhava para o menino e olhava para o morto. Aí ele imaginou o quê? Chifre, certo? Ele imaginou que tinha levado chifre, que aquele menino não era dele. Aí o que acontece? Ele manda o menino para o exterior, manda a esposa também para o exterior, e lá eles crescem e ele fica sozinho aqui no Rio de Janeiro, certo? E ele contando a história dele. Essa é a história de Dom Casmurro. O romance gótico é aquele que fala sobre mistérios, horrores, mistérios terrificantes, torturas e etc. As Drogas do Diabo, de Hoffmann, de 1816, eu não li, mas eu já tive algumas aulas de literatura que falavam sobre esse livro. Mas existe também a Lira dos 20 Anos e também Noite na Taverna, certo? Que a Noite na Taverna tem um livro aqui também no Brasil, de 1855, que a Álvares de Azevedo publicou. Aí também tem cenas censuradas, viu, Pedro Melo? Mesmo você tendo 18 anos, eu não posso falar porque tem muita cena censurada, viu? Aí, mas uma das que me chamou a atenção foi o seguinte, vocês sabem o que é taverna, né? Taverna é um boteco, um pub, é um bar que as pessoas iam para tomar cachaça, e vocês sabem também que quando a pessoa começa a beber demais, começa a falar muita coisa. Aí lá as pessoas começavam a contar suas histórias e tal, e uma das histórias é que uma pessoa lá que estava contando as histórias, ele disse que matou uma moça, a namorada, se eu não me engano, e enterrou ela na parede, certo? Umas coisas meio macabras, meio góticas, assim, essas coisas, sabe? Aí macabra, mais macabra. Então, o Noite na Taverna tem essa. E tem outras coisas que eu não posso citar porque é censurado para vocês que são de menor. Aí existe também no romance romântico que começa no século XIX, a Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo, que conta, como eu disse, romance romântico é aquele que tem um final feliz, certo? Aí, esse aí, a Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo, é que dá a ideia de romance romântico, ok? A crônica, ela vai ser um gênero narrativo, com situação corriqueira do dia a dia, né? E ela está entre a literatura e o jornalismo, porque ela é publicada mais no jornal. E a crônica ela é reunida e levada até ela é reunida e publicada em determinados períodos de tempo, certo? A gente já leu a crônica. A origem da palavra crônica é cronos, do grego, ou cronos, latim, quer dizer tempo, certo? Os romanos, eles também faziam a crônica dos seus acontecimentos históricos e verídicos. A crônica também está na Bíblia Sagrada, quando lá tem a crônica dos reis, certo? Que contando sobre a história dos reis. A crônica contemporânea brasileira, ela vai surgir por volta do século XIX, com a expansão dos jornais. Lembrar que os jornais eram em folhetins e a crônica ela vai também ser nos jornais e ser publicada depois. José de Alencar e Machado de Assis também eram cronistas. Apesar de eles serem conhecidos como José de Alencar como romancista romântico e Machado de Assis romancista realista, certo? A crônica ela é vinculada ao jornalismo, ela usa fatos de natureza não ficcional,
ela não tem uma organização muito definida, certo? Ela usa uma linguagem figurada, certo? Ela usa, a finalidade dela é fazer com que a pessoa reflita sobre aquele assunto, como a gente refletiu na questão da criança que foi abandonada, certo? É um texto narrativo, né? A estrutura e objetivos da crônica. É um texto narrativo que ele é curto, ele usa problemas do dia a dia, as pessoas são comuns, sem nome, são todos genéricos, certo? Todas são genéricas, e tem um único núcleo, um único problema. E qual é o objetivo da crônica? É envolver, fazer a pessoa refletir sobre aquela questão, como a gente refletiu no início aqui. Aí existe crônica, tem vários tipos de crônica, né? Ela pode ser próxima ao ensaio, ela pode ser poesia, aí tem a crônica narrativa, a crônica engraçada, e aí vem a notícia. A notícia, como eu falei para vocês, existe o título, a manchete, né? O slide, a linha fina, que está aí mostrando, e o intertítulo, que facilita a leitura também, certo? Mas os principais são esses aí, o título, a linha fina e o slide, certo? Aí, na pirâmide do jornal, existe uma hierarquização decrescente da importância das informações, que começa lá na notícia, o que aconteceu, onde e quando, e depois como aconteceu, por quê, quais as causas e consequências, viu? A gente vê isso lá no primeiro texto sobre a criança ser trocada por uma casa. E a notícia, ele é de consumo rápido, é um texto informativo, por exemplo, você não quer ler uma notícia do dia anterior ou da semana passada, você quer ler uma notícia do dia, então é de consumo rápido. Usa a linguagem denotativa, usa aquilo ali só para uma só interpretação, não apresenta ponto de vista, ela usa dados precisos, certo? Tanto mensuráveis quanto quantitativos. E a notícia, ela vai estar em jornal, em revista, na internet, no rádio, na TV, certo? Então, nós temos aqui a finalização da nossa aula. Alguma dúvida até o momento? Alguma dúvida até o momento? Certo, então nós temos esse conteúdo, tá bom? Ok, Ingrid? Ok, Manuel? Aí esse conteúdo sobre crônica, sobre notícias, sobre romance. Nós temos aqui no Brasil muitos romancistas, certo? E esses romancistas, eles estão a cada dia diminuindo, porque com o passar do tempo as pessoas vão sendo substituídas pela questão de outras ferramentas, como a internet, né? Porque agora tem os livros impressos, mas a quantidade de gente que lê pela internet também está crescendo a cada dia, certo? É bom lembrar sobre essa questão da adoção, certo? Essa questão de criança abandonada, certo? Essa questão de criança ser trocada por material de construção, a questão da pobreza, a questão de pessoas com dificuldade de fertilidade, para que vocês possam ter um ponto de vista, porque se for esse o tema da redação do Enem, vocês podem muito bem dissertar sobre eles, certo? E a gente já finalizou esse conteúdo, como eu tinha programado, que eram 3 aulas. Então, a gente finaliza isso aqui hoje. Na semana que vem, nós vamos debater 2 temas de redação. Então, nos primeiros 15 minutos, a gente vai debater um tema com dados, eu vou falar dos dados, tudinho, se vocês conhecem, tal. E, no segundo momento da aula, os outros 15 minutos, também um outro tema de interesse que a gente possa ver e analisar, e a gente possa também refletir sobre essa questão. Então, assim, eu agradeço a participação de vocês, desejo bom dia, bom fim de semana, certo? Estude, vão estudando, eu sei que a situação está muito complicada, a gente está nessa situação de pandemia e a gente começou numa nova modalidade, certo? E que a gente
tem que se adequar a essa modalidade e vocês, infelizmente, pegaram esse momento de pandemia e que a gente tem que só se adequar, viu? E vocês são muito fera, gosto muito dessa turma, viu? E até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau vocês, tchau, gente. E o presente de vocês eu deixo lá em Evelyn, não esqueci não, viu? Tá certo? E sexta-feira vai ter aqui Marconildo, o zumbi Marconildo, viu? Não esquece não, viu? Tchau vocês. Tchau, Manu. Tchau, Raíssa. Tchau, Ana.